Boa tarde, turminha do terceiro ano. Estamos iniciando uma nova aula de Geografia e o assunto de hoje é o solo e a agricultura. Vamos observar a imagem aqui ao lado e nós temos três perguntas relacionadas a essa imagem. O que essa pessoa está fazendo com o solo? Qual é a importância para as plantas da atividade em que essa pessoa está realizando? Qual é a relação entre o solo, as plantas e os animais, como o ser humano, apresentado na imagem? Calma, você ainda não sabe responder? Não se preocupe. No decorrer da nossa aula, a gente vai aprender todo o conteúdo e vocês vão saber a resposta dessas perguntas. Vamos lá? O solo, ele é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e também da criação de animais. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Vamos rever? A agricultura é a atividade de cultivar plantas. A agricultura envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como apresentada na imagem acima. Essa imagem acima, ela é uma técnica de preparação do solo para o plantio. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil, mas ela é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Aqui do lado nós temos a imagem de um egípcio preparando o solo para o plantio. No Egito Antigo, os egípcios utilizavam diferentes ferramentas e técnicas para cultivar plantas no solo. Agora nós vamos aprender algumas técnicas de cultivo do solo. Vamos ver a conversa aqui entre os dois. Quero fazer uma horta. Para isso, vou jogar sementes no solo e só vou voltar para colher as verduras. Opa, calma, não é assim tão simples. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre em nutrientes. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo ele precisa ser fértil. O que é isso, o solo fértil? Ou seja, o solo ele precisa apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como exemplo de algumas técnicas: aração, adubação, irrigação e drenagem. Vamos ver a seguir a explicação de cada técnica para o cultivo do solo. E nós vamos iniciar com a aração. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água, de gás oxigênio. E essa técnica, ela pode ser realizada manualmente com a utilização de enxada ou com um arado puxado por animais como bois e cavalos, mas também ela pode ser realizada com a utilização de máquina, como os tratores. Outra técnica para o cultivo do solo, para ajudar no cultivo do solo, é a adubação. É uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos, eles são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos, eles são de origem natural, como por exemplo, fezes de animais e restos de vegetais. Vamos ver aqui outro exemplo de técnicas que é a irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente
para o desenvolvimento adequado das plantas. Quando a gente fala de maneira adequada, quer dizer, não pode ter nem muito e nem pouco. Tem que ser a quantidade adequada de água. Existem diferentes tipos de irrigação. Vamos ver aqui o exemplo de 2 tipos de irrigação. A irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento são tubos que levam água até próximo à raiz das plantas, onde lá é liberado por gotas. O outro tipo de irrigação é por aspersão. São jatos de água lançados sobre todas as plantas, simulando uma chuva. Nós temos uma perguntinha. Você acha que o excesso de água pode prejudicar o desenvolvimento das plantas? Vamos observar uma nova técnica, que é a drenagem. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre, e também pela construção de rede de canais, que recolhem a água em excesso no solo. Tem uma outra pergunta, são 5 perguntas no total, e é: o que você pode fazer para drenar a água em um vaso com planta? Nós temos 5 perguntas, eu vou voltar aqui para nós lembrarmos as 5 perguntas. Começando da página 221, nós temos aqui as 3 primeiras perguntas. Vocês vão copiá-las, as 3. 4, que é aqui na página 223. E a 5ª questão, copiar e responder no caderno. Se você tiver dúvida, entre em contato pelo WhatsApp que nós vamos tirar a dúvida, ok? Uma excelente tarde, a nossa aula está encerrada por hoje e fiquem com Deus!